Olá, queridos, eu voltei. Eu voltei e vou reiniciar isso aqui porque nós perdemos a nossa transmissão devido ao a, a luz que apagou aqui e ficamos sem luz aqui, mas já estamos de volta, firme e forte, para a glória de Deus. Nós estamos falando sobre sintoma de depressão. E eu não vou tomar muito tempo, né? Pretendo falar apenas 15 minutos hoje, tá? Do seu tempo. Quando você perceber que uma pessoa está dando um mergulho para dentro de si mesma, tá? Quer seja por causa de medo, por causa de uma perda que eu falo, a perda ela é muito significativa porque ela abrange várias coisas. Quando alguém fala perder, não estamos falando propriamente de perder um dinheiro na rua, mas a perda que mexe com a gente é a perda de um ente querido, é a perda de um emprego, principalmente se você está... Imagina os funcionários da VASP, que o ordinário, né, de 9 dedos que governou aí, né, para si mesmo, para se locupletar, né, de forma espúria, ridícula, né, imoral, indecente, tá? E que acumulou riquezas sendo pobre, ficou milionário, comprou o jato mais caro do mundo dentro da cadeia, e pessoas hoje ainda acreditam na sinceridade, entre aspas, desse sujeito que eu não considero. Eu votei nele porque acreditava que a gente ia colocar um homem do povo para governar o povo, porque democracia é um termo que quer dizer governo que emana do povo, pelo povo e para o povo. Isso é democracia. Uma vez que toda lei que é feita para beneficiar quem está no poder, não existe democracia. Uma vez que tudo que é feito para encher bolso de quem está no poder, não é democracia. Outra coisa importante é que a única coisa nesse país que rende milhões e milhões e milhões, e ao mesmo tempo que rende milhões para quem está lá, é algo que não precisa formação nem primária. Você já viu alguém entrar no Banco Central, salário em média R$10.000? Precisa ter curso superior, precisa fazer cursinhos preparatórios aí de 1 ano, que custa uma fortuna, tá? E ralar. Um amigo meu fez um curso, ele é presidente da OAB, delegado da OAB, né, daqui do Rio de Janeiro. Meu amigo, de vez em quando ele está aqui na igreja, no culto, até faz tempo. Doutor Vinícius Coutinho, meu amigo, Deus abençoe sua vida. Né? Um homem inteligentíssimo. Ele pagou R$25.000 em 1 ano de cursos para fazer a prova de promotor. R$25.000 o curso de 1 ano para fazer uma prova de promotor público. Você está entendendo o que é isso? Aí o cara entra aí, ó, o Zé da Galinha, o Zé do Porco, o Zé do Periquito.
ele só sabe assinar o nome dele. Ele se candidata, ganha eleição e passa a ganhar 300 mil reais por mês, plano de saúde vitalício, plano odontológico vitalício. Vitalício que eu digo é quando ele, com 8 anos de mandato, eu preciso trabalhar 30 anos, contribuir 30 anos, para poder ganhar uma aposentadoria merreca, que tem teto máximo aí, que não passa de 4 mil reais. Tá entendendo? Mas o cara, com 8 anos, que ele está lá sonegando imposto de renda e pintando caneco, viu? Cobertura na barra, não declarada, e um monte de bagulho, tá? Que parece mais tráfico de droga do que outra coisa. É por isso que o tráfico nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Porque os maiores beneficiários do tráfico de droga não é os pobres da favela. Essa ilusão de que pobre de favela precisa de traficante é mentira. Pobre de favela precisa de uma casa, isso há alguns, não estou falando de pobre de favela que tem 5, 6 casas na favela alugada. Eu conheço pessoas que têm 9 casas alugadas, mora numa, ar-condicionado ligado de teto, ar-condicionado de teto Sprinter, tá? De teto, de mais de 20 mil BTUs, ligado direto, que congela a casa inteira. Geladeira de primeira linha, tela plana, smart, quase que a parede inteira, carro zero, 9 casas alugadas, faz nada para ninguém, carro, moto, tudo que quer tem. Você acha que uma pessoa dessa é pobrezinha, coitada, que precisa morar na favela, não pagar água, não pagar luz, e a gente pagar tudo por eles? Não. Quer ver as coisas mudarem? É o governo desapropriar tudo que é favela. Fazer conjunto habitacional, com clínica da família, com escola, de preferência Brizolão. Brizolão, clínica da família, Vila Olímpica, para ocupamento. Aí sim. Aí acaba. Postos de polícia dentro, mas posto de polícia sério, não é picareta que leva dinheiro para poder deixar o menino continuar com um papelote de maconha ou de cocaína, não. Eu estou falando de coisa séria. O Brasil precisa, porque ele tem gente séria, só precisa usar os meios legais para fazer com que gente séria trabalhe. Aí sim vamos ter menos problemas de depressão, menos problemas psicossomáticos. O problema, ele tem um nascedouro. Todo problema tem uma raiz. Pensa comigo, tá? Pensa comigo. Não existe efeito sem causa, tá? Então, mais de 17 milhões de pessoas no Brasil, elas sofrem de depressão, tá? E não fique espantado, existem muitas crianças e adolescentes, estou falando de, aliás, juvenis e adolescentes, e até mesmo crianças em fase de depressão. Aí você vai ver alguns fatores, eu falei sobre 2, e eu vou falar. Eu vou repetir e vou falar o terceiro, só para poder a gente encerrar a live de hoje. Tá bom? Primeiro, se você começa a identificar, como é que você consegue identificar alguns sinais? Primeiro sinal,
cansaço constante e indisposição frequente. Você começa a ver que a pessoa não tem prazer numa coisa simplesmente natural. Não tem prazer. Se você percebe que alguém não está com prazer numa coisa simplesmente natural, você já percebe logo que tem algo errado. Ele começa a substituir coisas habituais por isolamento. Eita! O segundo sintoma é tristeza. Sensação contínua de tristeza. Para pensar. Uma pessoa com um nível de autoestima, de alegria, de descontentamento, de contentamento, né? Imagina isso, que essa pessoa, de repente, você percebe que ela está acabrunhada. Mas isso não é uma coisa meramente passageira. Não. Eu estou falando de algo que persiste por mais de 15 dias. Se por mais de 15 dias você perceber uma pessoa cansada, uma pessoa afadigada, uma pessoa sem alegria, uma pessoa com baixa estima, uma pessoa melancólica, tá? Pode investigar que tem algo aí. E aí eu já vou para a terceira, né? E nessa questão de tristeza entra a questão da irritabilidade. A pessoa perde o humor e ela fica irritada, à toa. Cuidado, tem algo errado aí. Terceira, alteração no apetite e no sono. A pessoa em fase de depressão, ela ainda não mergulhou ainda no poço sem fundo, não. Ela está mergulhando. O que acontece? Perde o apetite e perde o sono. De repente você começa a perceber que ela dorme mal ou ela dorme demais. Entra aí um desejo mórbido. Um desejo mórbido. Sente nenhuma fome ou sente fome demais. Ela começa a comer descontroladamente. Sabe o que é isso? Sentimento destrutivo. Autodestrutivo. Ela dorme porque não quer acordar, então dorme demais. E quando ela não consegue fazer isso, ela se enche de antidepressivo para poder dormir. E toma-lhe Rivotril. E como eu disse ontem, eu repito, Rivotril causa impotência sexual e daqui a pouco você não sabe nem o nome que você tem e você não conhece ninguém porque ele causa esquecimento. Assim como Rivotril causa impotência, e a impotência faz com que jovens novos estejam tomando Viagra para ter relação sexual, e aí, porque não quer ficar mal, né? Aí ele vai e toma. Só que o azulzinho ele faz com que o vasodilatador comprima a artéria coronária, comprimindo o coração acelera. Acelerando, você vai ter um infarto. Por que jovens têm uma tendência muito grande a infartar mais do que um velho? Isso aí já é assunto já para outra aula. Mas segura aí, tá bom?
é importante atentar se existe algum motivo revelador por trás disso. Transtornos como a ansiedade, por exemplo, pode alterar a quantidade ou a qualidade do apetite e do sono. Tá? Se essas atitudes surgiram junto ou separado, elas apontam algo importante aqui. Tá bom? Eu vou dar mais um adendo aqui. Quer ver uma coisa que depressão também é sintoma aqui? Dores pelo corpo. Não é dores no corpo, mas dores pelo corpo. Ó, a missionária Tânia mandou aqui, ó. Li uma frase interessante. Nunca despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio de dor humana. É a fase exata onde a alma dói de verdade. Muito, muito interessante isso. E eu já vou curtir logo de cara, né? Uau, deixa eu colocar aqui. Uau, viu? Aí. Porque realmente, como eu falei, eu vou repetir, a depressão, o estágio final da depressão é um mergulho para dentro de si, um mergulho final. E esse mergulho final ele pode ser o suicídio. Ué, pastor suicidando, que isso, não tem Deus e tal. Não, tem Deus sim. Ninguém disse que a doença da alma era só para membros de igreja. Quantos pastores que com a pandemia tiveram que fechar igrejas? Eu conheço um pastor que com a pandemia ele teve que fechar 14 igrejas. Mas igrejas grandes, com porcelanato no chão. Tá? Igreja que foi reformada há 2 anos atrás, que foi gasto uma fortuna, mais de 5 mil reais de aluguel. Viu? E o pastor tem que fechar a porta, deixar, porque o contrato diz que tudo que você coloca num patrimônio agrega-se ao valor do patrimônio. Ou seja, você não pode, já que eu vou sair, eu vou arrancar o porcelanato. Não, senhor, você tem que deixar o piso lá. Você vai deixar a janela de alumínio lá. Meu filho. Você sai, se você tem 3 meses de depósito, você tem 90 dias para desfrutar enquanto você procura um outro lugar ou você vai fechar aquele lugar. Mas arrancar o que está fixado, o que foi agregado valor ao patrimônio, você não pode arrancar. É lei. Você já imaginou 14 igrejas? Eu estou lutando com uma igreja aqui em colégio. Você imagina, eu tinha 11 igrejas no Rio de Janeiro, uma em Minas, 2 na Nigéria e a central de colégio aqui. Viu? Em 2010, o maior desgosto do meu pai foi justamente isso. Foi terem dividido minha igreja lá em Minas Gerais. Foi terem destruído a igreja. Mas deixa isso quieto, porque isso só soma tristezas, né? O que difere a tristeza habitual de depressão? Segundo especialistas, são a frequência e a intensidade do sentimento. Caso ela persista por mais de 15 dias, sem intervalo, é possível que a melancolia tenha um diagnóstico. É isso aí que eu estou falando. Se a pessoa perde a fome, sono, vive triste, angustiado, por mais de 15 dias, meu filho,
olha, é melhor tratar esse teu amigo, ou teu parente, ou você mesmo que eu estou falando, porque você não está bem, você precisa de tratamento. No entanto, é necessário investigar a origem desse desamparo. Primeiramente, um diagnóstico aberto com pessoas de confiança pode facilitar a busca por uma explicação, mas o diagnóstico e a ajuda psicológica são mais que fundamentais nesse processo. A mudança de humor, não só a tristeza, mas também aquela irritabilidade constante, onde tudo se torna motivo de aborrecimento, de reação às vezes agressiva, pode ser um sinal que merece atenção. Isso aí é algo super importante a gente atentar, observar e averiguar. Eu tenho falado, inclusive eu falei numa empresa, para a dona de uma empresa, onde eu gosto às vezes de ir lá comer alguma coisa, né? Lá tem um bobó de camarão, lá tem algumas coisas gostosas que eu gosto de comer, uma torta de limão, um pudim de leite condensado. Então veja bem, a dona da empresa é psicóloga. Um dia, ela sempre muito agradável, sempre quando ela me vê sentado lá com a minha família, ela vai lá, pastor, tudo bom, tal, essa coisa toda. E eu, tudo bem. Só que eu andei percebendo a rotatividade constante e compulsiva de funcionários. Toda semana que você vai lá tem gente nova. Inclusive gerente. E eu, nessa coisa, porque eu sou terapeuta comportamental até para crianças com deficiência, mas recebo sempre proposta de emprego, mas não quero. Não quero. O que acontece? Eu falei com ela, dona Valesca, eu percebi essa rotatividade de pessoas aqui, tal. A senhora não está precisando de uma força, uma ajuda? Eu sou terapeuta ocupacional. Poderia marcar um horário aí para poder bater um papo com o pessoal, para diminuir isso, né? Para ver o que está incomodando e tal. Ela arrogantemente, sem nenhuma compostura, virou e disse: eu sou psicóloga. Eu olhei para ela, tive vontade de dizer: eu não te perguntei qual é a sua formação. Porque se a senhora é psicóloga e a sua empresa está assim, então a senhora é uma péssima profissional. Eu tive vontade de dizer para ela, mas, como não é da minha conta, cada macaco cuida do seu galho, eu virei para ela e disse: ok, beleza. E virei as costas para o assunto. A empresa dela está lá, da mesma forma. Adiantou alguma coisa falar? Não. Então, amigo, primeira regra para ser curado: você precisa admitir que está doente. Segunda regra: peça ajuda. Peça ajuda. Primeiro tem que admitir que está doente. Segundo, pedir ajuda. Aí você vai chegar ao estágio da cura. Bom, termino por aqui. Amanhã tem mais, se assim o Senhor permitir que eu esteja ainda nessa terra. Tomara que não. Mas, se Ele permitir, estarei aqui às 22 horas, impreterivelmente, querendo assim o Senhor, né?
e estaremos orando, buscando a Deus. Por vidas, eu estou com tanto sono que só Jesus, não dormi de ontem para hoje. É uma luta, né? Mas Deus é bom, o diabo não presta. Vamos lá. Aprendeu? Decorou? Guardou? Primeiro, o céu não está em crise. Segundo, Deus não está em crise. Terceiro, você nasceu para vencer. Quarto, seus filhos são bênçãos do Senhor, são heranças do Senhor. Seu casamento, sua família é uma bênção de Deus. Deus investiu dons em você, porque você é mais que vencedor. Deus te abençoe poderosamente, muitíssimo, porque você é mais, muito mais que vencedor. Você nasceu para dar certo. Shalom Adonai. Deus abençoe você poderosamente.